Meu nome é Renata e este vaso eu me inspirei no Salmo 31, versículo 12, no Salmo de Davi. Então, no momento em que Davi estava bem desesperado, ele disse que Deus havia o esquecido, então ele era um homem morto. E ele disse que era um vaso quebrado. Por que que ele se dizia vaso quebrado? Porque ele pensava que Deus havia o esquecido e ele, sem Deus, ele não era ninguém, ele era um morto. Mas só que ele viu a sua falha, se arrependeu e viu que ele tinha caído numa cilada de autopiedade, ao invés de olhar para Deus. Então ele se redimiu e voltou para Deus. Só que Deus sempre esteve com ele. E esse dourado dentro do vaso, refere-se ao coração das pessoas, que Deus vê o nosso coração, que para Ele, nós somos muito apreciados, muito caros para Deus. Então, Deus já estava dentro de Davi, só que ele não percebia, porque ele estava olhando mais as circunstâncias do que olhando para Deus. Então, por isso que esse vaso foi inspirado no Salmo de Davi, Salmo 31, versículo 12. O vaso quebrado, né? Mas com muito ouro por dentro, muita riqueza por dentro. Então, eu comecei com um desenho do vaso, comecei com um esboço que eu fiz previamente, pintei com tinta acrílica azul, e essa é uma tinta cintilante azul, tinta acrílica azul. Olha, ela brilha. Passei uma espátula para ficar mais rústico. Estou misturando vermelho com amarelo para fazer a cor laranja, que é essa cor que eu vou usar no vaso, porque é um vaso de barro. Um vaso é um marrom avermelhado, né. Só que aí eu coloquei um laranja. A um pincel fino, eu sujei o dedo ali, mas tudo bem, bora lá, faz parte. Tô pintando as bordas de laranja, com um pincel bem fininho para borrar o mínimo possível no azul, né. Todas as tintas que eu usei são à base d'água, tinta acrílica e tinta aquarela. Pintando a boca do vaso. Vocês podem ver que o sentido que eu estou pintando é com traços na horizontal, traços deitados, porque o traço eu queria que, desse uma impressão de volume, de vaso arredondado, então conforme os traços na horizontal daria uma ideia de vaso de barro mesmo. Eu misturei um pouco do no laranja, um pouco de cor azul, esse mesmo azul que eu coloquei no fundo, para dar uma leve sombra no lado direito do vaso. No lado esquerdo tem mais luz, no lado direito tem mais sombra, para dar a ideia de tridimensão, altura, largura e profundidade. Continuando na parte mais escura, num laranja mais neutro por quê? Porque o laranja com o azul são cores complementares,
e elas também se neutralizam quando misturadas. Então, a cor neutra da cor que se está usando, no caso aí é o laranja, é a mistura das cores complementares, azul e laranja. Então, essa cor é ideal para fazer as sombras, as partes escuras. Isso é teoria das cores. Continuando, aí eu já pintei tudo de laranja, as cores mais escuras, pintei de amarelo, esse amarelo aí é a representação de pedras, o vaso sobre rocha. Somos nós cristãos que precisamos lançar nossa casa sobre a rocha, o que sobre em cima da palavra, nossa vida tem que ser em cima da palavra. Então, aí é a representação da pintura de pedras. Tô dando leve batidinhas com um outro pincel, um pincel redondo, para dar a ideia de craqueladinhos. Azul com um lápis branco para dar a intenção de luz. Agora eu peguei tinta aquarela. Podem ver que no lado esquerdo tem um joguinho de tinta de cores ali, aquarela. Eu tô colocando um pouco de cor de laranja, eh, cintilante. Continuo pintando na horizontal. Tô misturando para unir um degradê. Que é um degradê? São tons claros, médios e escuros se fundindo numa forma que a junção entre um e outro se dê assim gradativamente. Um pouco de laranja aquarelável brilhante, com pincel macio. A tinta aquarela sobre a tinta acrílica seca dá um efeito muito bom, muito legal. As duas são miscíveis com água, diluíveis em água, as duas tintas, então elas combinam muito bem.
O papel é um papel com uma gramatura alta, por isso que ele comporta várias camadas de tinta, tinta acrílica, tinta aquarela. Continuando, agora são os acabamentos. Reforçando as rachaduras. Dentro do vaso, no meio, eu pintei com caneta preta, caneta Posca preta. Peguei mais tinta aquarela. Dando os retoques agora com tinta aquarela, aquarela marrom. Com batidinhas, com muita leveza na mão. Só encosto o pincel. Agora eu tô dando um volume aí nessa representação de pedra. Leve batidinhas. Pegando mais tinta, lavando o pincel. Ora eu uso a cor laranja, ora eu uso a cor marrom. Às vezes eu uso as duas misturadas, marrom com laranja. Dentro do vaso, eu pintei com o preto, com tinta com caneta Posca, e por cima eu pintei com tinta aquarela dourada. E depois, quando essa tinta dourada ela secou, eu coloquei aquarela com glitter dourado. Espero que vocês tenham gostado do resultado aí, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal para me ajudar, e até a próxima. Fiquem com Deus.